questão do Evangelho e a mulher. Sim. E nós já fizemos uma leitura, né, do livro Pão Nosso, no capítulo 93, que trata sobre o Evangelho e a mulher, uma explicação de Emmanuel. E nós estamos aqui já falando sobre Paulo, nessa condição de que Paulo era considerado, né, em Efésios, como misógino, porque as pessoas acreditavam que ele não respeitava as mulheres de certa forma. Então é isso. Quando você pega a literatura, você vê que ele dependeu muito das mulheres para poder chegar onde ele chegou. E nessa profissão toda, fala para ele que Paulo nasce, cresce e formado, vive um contexto eminentemente patriarcal. Numa situação cultural e histórica, onde a mulher era confinada ao espaço doméstico. Ela não tinha nenhum tipo de oportunidade. A não ser as mulheres patrícias, de certa forma, que nós dissemos anteriormente. Elas eram rainhas, né, tinham uma vida totalmente diferenciada, então automaticamente elas tinham essas possibilidades. E ela não tinha acesso público em questão nenhuma, nem mesmo nos próprios lares. Aí nós perguntamos assim, como é que seria a vida de Paulo sem as mulheres? O que seria de Paulo sem a formação, sem Priscila, sem Áquila, que deu a ele a iniciação na pregação evangélica, de certa forma? O que seria de Paulo sem os ouvidos femininos, de Lídia, de Damares, de Drusila, de outras figuras eminentes, que automaticamente, além de ser mulheres, tinham uma condição financeira para poder ajudar no seu desenvolvimento. Graças a essas mulheres, a comunidade cristã se mantinha financeiramente, os cultos aconteciam e as comunidades cresciam. Então, ele tem essa trajetória que fala de que Paulo tinha essa dificuldade, mas ao contrário. É tanto que na passagem de Efésios fala, se o homem amar sua mulher, e amar também um pouco dessa mulher, e ele a ama como se fosse o próprio corpo de Deus. Então, devemos amá-lo da mesma forma. Um ao outro da mesma forma, sim. Nesse contexto, a gente vai entrar aqui agora, e nós temos 3 personagens que são automaticamente as maiores evangelizadoras que nós temos. Que são as 3 Marias. Que é a Maria de Nazaré, a Maria de Magdala e a Maria de Betânia. E cada uma na sua condição. Então, eu vou falar aqui de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Essa mulher que, né, teve a questão dessa essência dela, essa luz, para receber em seu ventre a questão da luz do mundo. Como que nós podemos afastar dessa possibilidade da mulher? Então, fala que assim, Maria de Nazaré é considerada uma figura mais sublime e importante para nós cristãos. Primeiro, por ter sido a mãe de Jesus. E segundo, pela missão que ela veio a conduzir Jesus. Porque Jesus, depois que cresceu, começou a se mencionar, Maria de Nazaré, ela foi responsável para dar o pontapé inicial para o seu missionário. E foi aonde? Lá nas bordas de Caná. Quando ela falou para Jesus, e automaticamente acabava ali a questão de vinho. E ela disse para isso, não. E foi diretamente para Jesus. Falou com os 2 mordomos, né, que são os garçons da época. Faça tudo o que ele pedir. Jesus foi assim, fazer o quê? Ele já sabia que ia acontecer aquela possibilidade. Nessa questão, o que os mordomos fizeram? Encheram as talhas, como Jesus pediu, e aí automaticamente veio o melhor vinho. E nessa condição, ali, começou o primeiro milagre de Jesus. E começou a sua caminhada para o Evangelho. A questão da nova fé, dessa condição toda. A maioria dos cristãos enxerga a Maria como uma santidade. E outros enxergam ela simplesmente como a mãe de Jesus. Aquele que enxerga somente como a mãe de Jesus não vê essa oportunidade
dessa mulher que recebeu essa tarefa, essa missão. Agora pensamos nós, como que uma jovem, ainda, né, com poucos anos de idade, 16, 18 anos, receberia ali a presença de um anjo, para que mostrasse para ela que ela foi escolhida entre as outras mulheres para receber a luz do mundo. Não diga assim, não, eu não vou querer, não vai dar. Ela simplesmente, humildemente, falou assim, seja feita a vossa vontade. Então, Maria foi um exemplo não só para as mulheres da época, como é um exemplo para todo mundo. Em todas as religiões, em todos os credos, a personalidade de Maria ela é muito forte. Temos Maria, temos Miriam, temos Miriam, tem Maria, e todas da mesma derivação, Maria. Em todo lugar que você for no mundo, você vai ter uma Maria. E é um grande número, né, de mulheres que têm, até mesmo homens, têm nomes compostos. José Maria, Pedro Maria, João Maria. Essa força da mulher é muito importante. Então, nós temos que ter essa vontade de entender essa evangelização do Evangelho, que é a manifestação a nós, e a questão da constituição também. Aí nós temos outra personalidade também que é muito importante, que é Maria de Magdala, ou Madalena. Ela se tornou apóstola de Cristo. Muitos de nós, a gente conflita, né, a questão de Maria e de Madalena com uma questão. Se a gente for entender a história dela, ela não foi, ela tinha essa necessidade de sexual. E ela tinha condições financeiramente para tal. Na época dela, os homens estavam aos pés dela. Todo mundo queria ter Maria do seu lado. Pela sua beleza, pela sua riqueza. Era basicamente um império. Lá visitava o seu palácio, eram todos da região. Era persas, era romanos, era todas as pessoas da região. Todos lá frequentavam, porque lá era uma pousada, e ela tinha criados, ela tinha aqui, mas era adotado que quando ela foi, né, passa lá na passagem, e foi tirado dela 7 demônios. São 7 pecados capitais. Então é o seguinte, daquela condição toda, quando Madalena encontrou Jesus pela primeira vez, ela começou a sua transformação. Ela começou a modificar o seu ser. E chegar ao ponto de o quê? De doar tudo que ela tinha para servir Jesus. Nós não sabemos qual foi o fim de Maria de Madalena. Ela foi morar, foi cuidar de quem? Os leprosos. Essa família de leprosos. E o final da sua vida, quem está Maria? Ele havia prometido que no fim da sua vida eu vou estar contigo. Então, a sua responsabilidade dessa mulher de chegar ao ponto de estar no auge onde todo mundo queria tê-la e ela se tornar uma apóstola, uma embaixadora da Boa Nova. Então, você pensa aqui, de prostituta a apóstola do Cristo, de obsidiada a uma evangelizadora. Da mulher, vamos falar também que queria falar dela como a apóstola de Jesus. Por causa de ser mulher, não podia falar que era um seguidor. Você não podia, mas nós tínhamos na época, as pessoas que eram pitonisas, né? Que tinham visões, mas eram o quê? Eram de outros credos, as rainhas. Por que não podia, né, elevar essa mulher com uma condição diferente? Porque a questão machista da época era muito forte. A mulher não tinha direito. Então é o seguinte, sabe?
pode fazer nada, a não ser as obrigações que são cabíveis domésticos. Então, tem essa questão. Então, fala aqui uma coisa interessante, pessoal. Dentro dos grupos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para servir o Salvador, como esqueciam de ser criado de Magdala. Por que ela fez tanta violência? Por que ela se violentou? Porque ela foi imaculada pelas pessoas, ela foi depedrada, ela foi insultada, foi maltratada, foi abusada. E ela conseguiu tirar tudo isso dela e seguir uma única pessoa. Tem um filme de Madalena, não sei se você já assistiu o filme, que ela não poderia ser mãe. O esposo dela, aquela moça, que não podia ficar estéril. E a vida dela foi se... ela foi divorciada, porque as terras eram dela, o recurso dela era dela. Ela foi divorciada, porque ela não podia dar um filho para ele. E ela teve que fugir como capitão romano. E nessa passagem, ele engravidou. E ele achava que ela tinha sido grávida do marido e do São Paulo. Ele vai, tira da sua vida e joga para o seu soldado, onde ela é abusada, estuprada, ou mais. Quer jogar na onde? Porque são as mulheres que vão socorrer. E nisso ela quer tirar sua vida. Ela vai até o mar, para poder morrer, e automaticamente, quando é resgatada pelos discípulos de Jesus, e leva até a presença de Jesus, estava pregando na praia. Aí que ela começa, que nesse homem, que luz é essa que me incomoda, que me irradia, que me joga assim. Automaticamente, ela começa a se transformar. Deixa eu pegar a história de Madalena, a gente é muito lindo na coisa. E fora aqui, está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, fala o seguinte: nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo gentil era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. A Madalena tinha os vícios, vício noturno. E por mais que ela tinha as questões todas, ela viciava pela vida noturna, pela questão das facilidades, pelo ego, pelas volúpias, pela sensualidade. E se ela venceu isso, né, chegando ao ponto de se tornar uma apóstola, uma embaixadora do Evangelho de Jesus. E a outra pessoa que nós temos como referência é Maria de Betânia, irmã de Lázaro e de Marta. Porque nessa passagem, antes de Jesus ir para Jerusalém, esteve na casa dele, né, basicamente para cear com eles. E Marta sempre foi aquela pessoa atarefada, sempre preocupada com as questões materiais. Somos nós, no nosso dia a dia, preocupados muito com as questões materiais, muito com as questões espirituais. E Marta preocupada em fazer comida, em arrumar a casa, deixar as coisas certinhas, e Maria, quando Jesus chegou, o que ela fez? Sentou aos pés de Jesus, lavou os pés de Jesus, e secou, e passou aquele óleo lá nos seus pés, e dessa forma aconteceu também com Maria de Madalena, lá em Magdala, quando aconteceu um fato idêntico a isso. Naquele período, quando as pessoas chegaram na casa de Jesus, todo mundo andava de alpercadas, que são sandálias nossas hoje. E era muito quente, e o pé enchia de areia. E o que acontecia na casa quando você chegava, por baixo, uma bacia de água fria, limpar seus pés, para poder ficar mais tranquilo. Ou seja, diminuir a tensão. Chega em casa, você passa por um pé na bacia fria, naquele escuro no corpo. Acontecia na maioria dos casos. E Maria de Betânia estava o quê? Fez a melhor parte. Ela se acomodou aos pés de Jesus e foi ouvir que Jesus, a questão espiritual. Enquanto a Marta estava preocupada com as questões materiais. Os afazeres da casa, de arrumar e fazer tudo. Então, essa palavra está lá em João 12, fala o seguinte:
Então, Maria, tomando uma livre de um vento de mar, de preço muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés com seus cabelos. E encheu a casa cheia de vinho. Ela estava ali o quê? Observando o que Jesus estava falando, né? Conversando com Jesus, automaticamente, a esperança de melhorar e fazer a melhor casa. Enquanto Marta estava ali preocupada em resolver as questões do mundo. Isso acontece muito comigo. E fazer as questões domésticas e esquecer das questões espirituais. Um exemplo clássico nosso hoje. Nós estamos saindo de uma pandemia, nós estamos, né, às vezes, vai na fraternidade, às vezes não vai, nessa profissão. Necessitamos de voltar para as casas, necessitamos de estar presente nas casas, de poder nos fortalecer na questão espiritual. Mas, nesse processo todo, a gente vê que essas três mulheres são os ícones da religiosidade. Né? Cada uma na sua necessidade, cada uma dentro desse processo evolutivo, para nos colocar nessa questão espiritual. Vamos já falar bem. Maria de Nazaré, além de ser irmã de Jesus, foi aquela que deu os primeiros passos para o seu ensinamento. Aquela que chegou para esse nome. Daqui para frente, a bola de você. E assim foi. Antes de Cristo, a mulher era tratada como um ser comum. Né? Então, nós temos que colocar assim, toda vez que nós escolhemos a propriedade da mulher no plano anterior, lembremos dela ao tempo de Jesus. Então, nos séculos passados, de certa forma, há 20 séculos atrás, com exceção das patrícias do Império, quase todos os companheiros do povo, da maioria dos companheiros, sofriam extrema objeção a convertirem em marias de carne, quando não fosse vendida em asta pública. Trocados, porém, pelo verbo e no valor de mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade à veemência aos apelos celestiais. Aqui pediram, por exemplo, mulheres, idosos e crianças, era considerado não tinha nenhum valor. E foi justamente as mulheres, nessa condição toda, que começou a observar isso e trazer a nova oportunidade de entendimento. Começou a mostrar de que nós não somos filha, nós necessitamos dessa oportunidade. Qual foi a primeira escola nossa? Vamos lá. Estudar em quem? Uma mulher. Vai dar a gente essa oportunidade de crescimento. A gente vai falar aqui novamente lá de Madalena, porque ela saiu das trevas, ela foi lá nas trevas e voltou até o sol. Porque ela fez tanta coisa para chegar nessa condição. Nós temos outros exemplos, né? Que é João de Cruz. Ele é esposa de um funcionário do Império. Ele era reto, né? Certinho, obedecia tudo que o imperador mandava fazer. Mas João de Cruz entendia que o marido dela estava fazendo a coisa que se fez. Mas ela tinha a oportunidade de encontrar algo melhor que era o que ela tinha conhecimento. Portanto, ela foi tomada viva. Junto com seu filho. E ela, automaticamente, antes dela começar a se formar, foi tirada da questão do espírito. Então, tem uma veste carnal que você cria, uma roupa que nós a veste carnal. A gente vai. Amanhã nós vamos trocar de veste. Nós temos essa veste, não vamos trocar. Então, aqui, a Joana de Cusa era esposa de um expoente funcionário do Império. E ela era uma pessoa dedicada à questão do cristianismo.
Além dela, né, tivemos outras mulheres também que acompanharam Jesus nesse processo. Teve esse crescimento, aprender com essa condição. Atraídas pelo amor puro, conduzia a pleno Senhor os aflitos, mutilados, doentes e as crianças. Embora não integrasse o ciclo apostólico, foram elas representadas na Filhas a Monte, Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que visitaram desassombradamente sobre a luz a todo martírio, com o próprio apóstolo levantado. A gente vê aqui que nessa oportunidade, quantas mulheres passaram por Jesus? A história da mulher hemorraísta. Há quantos anos que ela passava com essa questão, né? O fluxo sanguíneo esvaindo. Não tinha nada que pudesse, de fato, melhorar. E nenhuma dessas visitas de Jesus, ela acompanhou Jesus e automaticamente tocou. Quantas pessoas que estavam ao lado de Jesus? N pessoas. Jesus fala com Pedro, alguém me tocou. Assim, como assim? Todo mundo toca, não. Nesse tocar foi diferente. Então Jesus olha para trás e ela sentada lá e estava com essa mulher. E ela foi lá. Só Jesus tocar nela, automaticamente estampou. E essa mulher foi uma das colaboradoras para que os discípulos, de um modo geral, pudessem ter sobrevivido para continuar nessa caminhada que tinha feito. Eles já eram perseguidos. Jesus ainda estava na sua caminhada, mesmo assim, era o contrário. Ninguém queria que esse cristianismo, que esse Cristo ficasse em evidência e realmente chegasse num ponto de que não, chegou o rei. E ele se tornou essa condição. Além de Joana, nós tivemos também uma outra mulher cristã na cidade de Jope. O nome dela é Tabita, mas falava-se Dorcas. Ela ficou conhecida principalmente por ter sido ressuscitada pelo Senhor após a oração dele. Essa história está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 36 a 43. Fala de que ela era uma mulher que tinha muita fé, e ela estava lá cheia de boas obras e esmolas, ajudava as pessoas no normal chão. Só que ela morreu. Nessa oportunidade que ela morreu, as pessoas que lá estavam ficaram sabendo de que Pedro estava na cidade fazendo exploração. E foram estar com Pedro. E Pedro, de imediato, não, vou lá, vou ver. Pedro foi até a casa de Dó. E chegando lá, viu ela realmente moribunda. Ele pediu que todas as mulheres, todas as pessoas que lá estavam, saíssem do quarto e deixassem somente. E o que Pedro faz? Ajoelha, olha para o céu e chama pelo nome. Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo Pedro, assentou-se. E ele, dando as mãos, ela levantou e chamou as pessoas que estavam presentes. E foi isso, com mais um lugar. Está lá em Atos dos Apóstolos. E essa pessoa, Dorcas, já começou também, a partir daquele momento, dar continuidade à questão do Evangelho. Essa oportunidade de realmente acreditar que existe algo além, algo mais para todos nós. Além de Dorcas, nós temos também a Febe, que era a mensageira da epístola de Paulo aos Romanos. Também começou na sua evangelização, na sua pregação. Está lá em Romanos 16, está o seguinte: recomendo a você, nosso irmão Febe, serva da igreja em Sincreia. Peço que a receba no Senhor de maneira digna dos santos e lhes prestem a ajuda que venha necessitar. Eu tenho sido de grande auxílio para mim
e para muita gente. Então, assim, Paulo já começa a colocar as mulheres em evidência, porque as mulheres como as porta-vozes, né, do Evangelho. Porque como que você vai propagar o Evangelho? Quando nós chegamos em Pai, nós éramos pequenos, quem ensinava a gente a rezar, a orar? Era o pai que chegava, a não ser que não tinha a mãe no estado. Mas geralmente inquieta. Vamos deitar, vamos rezar, vamos agradecer. Não é a questão de evangelização, de mostrar a questão do caminho reto, de pegar a criancinha e levar até a questão lá da igreja para poder fazer a primeira comunhão, ou para a questão na casa fraterna, que nós estávamos estudando, né? Não é isso que acontece? Olha, se eu não tenho uma sensibilidade maior com essa questão, né, de parece que Mas é exatamente isso é o papel fundamental de quem? Porque ela é que vai direcionar o nosso caminho. É a mulher que vai chegar a ser filho, você tem que ser um homem. Filha, você tem que ser uma mulher respeitadora, respeitar sua família. É ela que vai te colocar no trilho. Até certa idade, a mãe vai nos dar essa oportunidade. Quando chega a idade da adulta, já não cabe mais aos pais, de certa forma, ficar ali. Lógico, evidente que nós não vamos tratar nossos filhos, não. Nós que sabemos, não. Aqui 4 moças, já que hoje eu não saio da nada, sai não. Mas a gente está aí para quê? Para ajudar até o quanto é necessário. Mas é a mulher que vai incentivar, que vai orientar, que vai ajudar no estudo, vai fazer a alimentação. Não é isso? Geralmente o homem vai se desprover aquela condição para que ela possa dar essa alimentação. Tudo isso é evangelho. Tudo isso é oportunidade de crescimento. Aí nós chegamos lá em Filipe e vemos aqui a conversão de Lídia. Também foi Atos. E Lídia foi a primeira mulher com coragem suficiente para transformar sua própria casa no evangelho. As outras absorviam. Ela colocou a casa dela inteiramente para o culto, dando a oportunidade das pessoas irem à sua casa para estudar, para conhecer a palavra. A Lídia devia ser viúva, né? Ou então o marido dela era cristão, né? Para aceitar essas... Geralmente, as mulheres que absorviam essa questão... porque eu lembro de leituras que eu fiz, que eles ficavam na casa de fulano. Bom, quando se refere à mulher, é porque não existe um homem, não se referiam a ele primeiro, né? Aí eu imagino que deve ser viúva, uma coisa nesse sentido. Geralmente as mulheres que estavam nessa condição, todas eram viúvas. Porque naquele período, por exemplo, a mulher viúva era bem recebida na sociedade. Mas a mulher que era solteira ou que era divorciada, ela não tinha nenhum tipo de respeito. Nenhum tipo. Eu tinha essa diferença. Né? Aqui fala o seguinte: uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de culto na cidade de Tiago. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como o de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores nos consideram uma crente do Senhor, iriam ficar na minha casa. Então, quantas mulheres que fazem isso? Abrem as suas casas para a necessidade do outro. Muitas que nós fazemos isso. É uma oportunidade que temos. Porque o lar edificado, né? De parede, de tijolo, o que for, se torna um santuário. A partir do momento que ali existe a oportunidade do crescimento.
Porque a igreja está onde? Está dentro de cada um de nós. Nós somos igreja. Então, ela fez isso, ela simplesmente colocou a casa dela em evidência, dando a oportunidade não só para ela estar sempre com Jesus, mas com todas as pessoas que ali estavam. Temos também o caso de Lloyd e Dionísio, e também lá de Timóteo, ainda que esse brilhante heroína não tivesse de fato existido, não podemos olvidar que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessidade necessária de tutela sobre a vida pessoal, o supremo poder do universo não hesitou em correr até a ligada mulher, escondida do lado apagado de Silas. Então, tem todo, se a gente for elencar aqui as mulheres que automaticamente se propuseram a trabalhar no Evangelho, são muitas. São várias mulheres que cresceram nessa condição. E Jesus não afastou hipótese nenhuma de ter as mulheres do lado. Porque sabia que a mulher, de uma geral, seria aquela que ia dar o quê? Conforto, carinho, atenção. Não que o homem não vê, mas tem outra postura. Mas a mulher é aquela que ia tomar conta daquilo. Vimos que essas mulheres, por exemplo, de fé e dedicação a Cristo Jesus, que veio aqui e deixou uma lição de amor. A gente pega aqui também a questão daquela mulher adulta. A gente fala que a mulher adulta também era Madalena. Não é. Dizem que essa mulher adulta foi Suzana. E ela foi pega em adultério porque ela tinha também essa confissão. E que era casada, de fato. Mas que aquela condição de pegá-la em adultério foi justamente para tentar quem? Jesus. E Jesus esteve com ela e chegou assim, depois que todo mundo fez o que tinha que fazer, ele falou assim, onde estão os seus agressores, os homens, né? Saiu de lá. Ele falou assim, aquele que não tiver pecado, que é feito primeira pedra. Quem tirou? E não, todo mundo viu o pecado. E essa mulher, depois arrependida, ela vai ter com Jesus novamente. Pergunta por que ele a salvou. Assim, por que tanto que você fez para mim? Pediu para você mesmo, mas você se arrependeu. E a partir do momento que você se perdoa, você está perdoando os outros. Porque o perdão tem que partir de fundo. Nossa, mesmo. E essa mulher mudou da cidade, porque ali não tinha mais nenhuma oportunidade para aquele ambiente que ela vivia. E mudou para outra cidade. E ela foi trabalhar com quem? Ela absorveu quem? Os leprosos, os doentes, as crianças. E você fazer o trabalho que Jesus fizesse, de absorver os doentes, os mutilados, os valores. Até que lá estava ela na sua missão redentora, aparece um homem todo estropiado, e ela vagamente lembrou daquele cidadão, era o seu marido, já tinha automaticamente jogado em passa-tudo para acontecer. E ele comentava com ela o seguinte, ela não falou que ele tinha conhecido. E ele contando, eu estou aqui à procura de uma mulher que salvou a minha vida. Eu desgracei, de certa forma, a vida dessa mulher. Eu coloquei ela na praça pública para ser apedrejada e já estou há quase 20 anos à procura dela. Ela se tocou, se comoveu, mas não falou nada. E ela cuidou dele até desencarne. A gente olhar na questão das realidades, quando acontece na nossa vida, né? Quantas pessoas têm essa história de que o marido
discute com a mulher, briga com a mulher, sai de casa, aí depois volta para casa. Quem cuida desse homem é a mulher. Mesmo sabendo da dificuldade que estiver durante a sua caminhada, há uns exemplos que são dados. Nós temos exemplos vivos, né? Acho que todo mundo tem uma história dessa de família, conhece alguma coisa. Então, tudo isso. Mas nós sabemos que a missão de Maria foi iniciar Jesus. E Madalena é obsequiada a apóstolo de Cristo. Sendo até que doaria todos os bens materiais e seguir Jesus depois de comer a sua vida. Então, tem toda essa condição de que Marta, né, Maria, irmã de Marta, ela continuaria fazendo as escolhas dela para o bem melhor. E que as outras mulheres que seguiram Jesus, como Joana de Cusa, a Susana, a Tábita, Dó, Lídia, e outras mulheres, as Marias, de certa forma, que acompanham Jesus, Maria de Cleópatra, Maria Mãe de Pedro, todas elas que foram, e também a Madalena, chegaram até onde? Seguindo Jesus. E quando Jesus foi crucificado, o que aconteceu com os nossos irmãos apóstolos? Todos se esconderam com medo que aconteceu mesmo com Jesus de ser crucificado. Menos. Todos foram perseguidos, depois alguns foram parecidos com Jesus. Desses 12 apóstolos, somente um não teve a morte trágica. Somente João Evangelista, que morreu de causa não. Os demais, todos tiveram mortes trágicas. Crucificados, apedrejados, esquartejados, decapitados, todos tiveram essa condição. Menos João Evangelista. Morreu, ele desencarnou de vias naturais. Os demais, todos tiveram essa condição. Então, com isso, a gente vê, né, o que hoje as mulheres do Evangelho estão fazendo hoje. O que é o Evangelho, as mulheres do Evangelho de hoje? Elas estão sendo, de fato, evangelizadoras? Elas estão sendo detentoras das notícias de Cristo? O que elas estão esperando para a realização dessa boa nova? O que nós, mulheres, estamos esperando para continuar fazendo o que as outras fizeram? Será que nós estamos estacionados? Será que elas pararam no tempo? Com certeza não. Há evolução. Muitos estão buscando, outros estão ali esperando, outros estão lá à frente há muito tempo. As promessas de Cristo não param por aqui. Lá na questão 821 dos Espíritos, fala o seguinte: as funções em que a mulher é destinada pela natureza são tão importantes quanto a atribuída ao homem? O que vocês acham? As funções a que a mulher é destinada pela natureza são importantes quanto as atribuídas ao homem? São as mesmas coisas? Mais. Também acredito que mais. E os espíritos, né? Kardec pergunta aos espíritos. Os espíritos respondem a Kardec: sim. E maior é a ela que lhe dá as primeiras noções de vida. Por que é a mulher que se dá as primeiras noções de vida? Porque é a mulher que vai gerir. É a mulher que vai automaticamente dar a vida. Ela é que vai nutrir aquele ser. Ela é que vai conduzi-lo até a certa idade, a estudar os seus meus. Então, a mulher é tão importante quanto a mãe. Aí nós estamos trabalhando nisso na nossa cabeça, de modo geral, para que nós possamos entender que o homem não vive sem a mulher e a mulher não vive sem o homem. Os dois se tornam um. E amanhã, quando nós saímos dessa brecha carnal, a gente for ocupando maior, ela não tem sexo, porque isso não tem sexo. Só na sua formação corpórea
que vem a designação de qual gênero que você vai estar. Essa é a necessidade que nós temos de crescimento. As funções da mulher são grandiosas, por vezes até maiores que os homens, pois é ela que gera filho na sua intimidade, alimentando-se com seu amor. A geração de um filho pode dizer que é maravilha das maravilhas. Que não ouviu Deus nesse fenômeno é cego, por não querer examinar os processos da vida. A função da mulher no lar é divina, mesmo tendo expressão humana. Então se diz que a mulher é parte fraca, é força de expressão diante do corpo do homem. É um complexo humano acumulado para o futuro, para que o futuro espere grandes realizações. Lá no capítulo 48 de João, no capítulo 6, ele fala o seguinte: eu sou o pão da vida. Se a mulher que dá aos homens primeiro no seu da vida, ela merece respeito de todos e atenção para cumprir essa missão. Nós precisamos fazer o quê? Respeitar a questão da mulher. A gente tem visto, né, no noticiário todo dia uma coisa triste, né? Essa semana, por exemplo, com 4 ou 5 feminicídios, agressões. São muitos casos que estão acontecendo. E esses homens, de certa forma, estão acontecendo, há um desespero normal, né? Nós estamos passando por essa transição, esse momento de dificuldade, esse pós-pandemia, ainda as pessoas não entenderam o motivo real da pandemia. Foi pagar o quê? Uma limpeza. Foi pagar o quê? Uma necessidade de aprendizado. Por que nós voltamos para dentro de casa? Para vivenciar. Entender que é dentro de um lar que se constrói uma vida. E quantos lares que nessa oportunidade da pandemia foram desfeitos? Não tinha amor. Só tinha companheirismo ou então interesse. Como você tem que assumir compromisso, as coisas, por mais difíceis que sejam, as coisas fluem. Aqui fala aqui. Nós, no plano espiritual, falando das mulheres, tornamos a dizer que elas são um ponto alto para nós, onde poderemos ter nossos pecados conscientes para os seus corações sensíveis, e que possam direcionar todos eles para a educação da vida dele. Aqui você teve essa questão da sensibilidade. Nós somos criados como, né, o homem é criado com o seguinte: o homem não chora. Não chora. Não é uma questão normal de todo mundo. Mas o homem não pode chorar, porque tem que ser homem, tem que ser macho. Chorar é uma questão natural, o sentimento do mundo. Mas tem a questão, né? Eu não posso furtar essa oportunidade que eu sou viril. Não. Todos nós temos sentimento, todos nós somos sensíveis. Porque quando o seu filho nasce, você se torna sensível a aquela situação. Você barulha, você beija, você olha. Quando a criança cresce, ela tem que ser sozinha. A gente não está sozinho. A gente nunca vive sozinho, nós somos unidos. Ele fala que Deus abençoe o homem e a mulher para que os dois se tornem vivos. A união de uma mulher que vai fazer essa constituição que nós temos hoje, que são os lares, que é a casa, que é a família no geral. O que nós podemos ter de exemplo de Jesus com essa questão? E o exemplo das mulheres no meio da fé e dos Cristo, podemos seguir esse exemplo que está escrito em João. Fala que a mulher, ela é um ser divino. Nós não vivemos sem esse ser iluminado. Podemos confiar no Salvador, que compreende as pressões ultimamente de nossa vida e pode ajudar-nos a carregar nossos fardos. Nosso fardo é pesado. Mas o que nós queremos? Nós queremos ter
ombros fortes ou ombros largos? Largos. Porque eu tenho ombros largos, eu vou conseguir distribuir a carga que nós temos. Se eu tenho um ombro forte, eu chego a um ponto que não você tem um forte o suficiente para poder carregar a carga. Mas se eu tenho um ombro largo, eu consigo distribuir o peso. Aí eu consigo caminhar. Lógico que você tem os ombros largos, se torna um ombro forte. Aí o entendimento das coisas. É necessário que a gente caminhe, é necessário que a gente participe. E nesse processo que nós temos, qual é a melhor oportunidade? Vivenciar. É o dia a dia. Nós podemos acreditar que Jesus Cristo vai levar-nos a despeito de nossas transgressões. Além disso, podemos saber que Cristo pode socorrer em nossas mais profundas aflições e no nosso sofrimento. Isso é fato. E somente Jesus vai nos dar o socorrimento. Somente Jesus que vai nos colocar na condição de sermos melhores. E para nós sermos melhores, dependemos de quem? De quem que eu dependo para ser melhor? Só depende de mim para eu ser bom. Se a gente for olhar friamente, o mal está em todas as coisas. Se eu quiser fazer o mal, eu faço. Mas, para eu fazer o bem, é mais complicado. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que ele vai entender o que eu estou falando? Agora, para fazer o mal, não tem preocupação. Vou fazer, pronto. Só que tem as consequências. A gente tem que renunciar algumas coisas para acontecer, né? Dar certo. Vai dar certo. Muita renúncia. E a gente vê que poucas pessoas renunciam nessa função. Como você disse mais cedo, a mulher tem mais sensibilidade em renúncia. Então, cabe a nós também aprender essa sensibilidade. E, às vezes, quando se fala com a pessoa sensível, as pessoas mudam de comportamento, né? Aí já leva para outro ponto que não tem nada a ver. E Jesus olhou para a mulher, aquele bem melhor para todos. Se a gente olhar a história de Jesus, ele nunca está, por mais que teve dificuldade das mulheres acompanhar, ele nunca deixou de estar. Olha o exemplo de Madalena. Eram 11 discípulos. Jesus tinha sido já sepultado. Ele apareceu para quem? Para que desse a notícia de que ele estava vivo. Você foi uma mulher. E a mulher no qual todos estavam renegando, até mesmo Pedro. Então, seria a questão da violência que a Madalena sofreu no situação de ser rejeitado, ser ultrajado. Então, depois, quando Jesus ascendeu aos céus, né, e os discípulos começaram a trabalhar sozinhos, já tinha dado para ele a questão do Pentecoste e tudo, o que acontece com a Madalena? Ela seguiu sozinha. Ela seguiu sozinha naquele processo todo. O que foi falado para ela? Que automaticamente ela não poderia seguir o discípulo que era mulher. Ela ficou parada. Depois de tudo que eu fiz. Aí vieram quem? Os leprosos, a cidade, todo mundo fugindo. E eu disse, já sei aonde eu vou trabalhar. São esses meus irmãos. E foi até o fim só. Sobre nossa terra continuando. Sim. Passou, né? Passou até. Deu um pouco, me passou. Sim, você
a gente vê que nessa grande oportunidade hoje, a gente vê que as mulheres estão sobressaindo. E graças às mulheres, nós estamos vivendo. E graças às mulheres que elas conseguiram, de certa forma, né? Na semana agora, quarta-feira, tem uma data especial que comemora essa grande conquista que tivemos. E a gente tem que agradecer a quem? A Deus, a Jesus, por isso, pelo que vocês são, pelo que vocês representam. Então, assim, nós temos que ter o quê? Somente gratidão. E aproveitar, né, e desejar a todas as mulheres, muitas mulheres também, um ótimo dia das mulheres. Continue nessa força, nessa caminhada, que a gente não pode parar. A caminhada está aí, nós estamos também crescendo nessa grande oportunidade. Então, a gente termina aqui agora. Pessoal, o passe vai ser dado coletivo durante a prece. Você faz a prece final para nós? Por favor. Então, durante a prece, o passe vai ser dado. Já de antemão, agradeço a presença de todos vocês. Que tenhamos todos uma ótima semana. Nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos nessa seara, participando com vocês nesse momento espiritual, agradecendo a Deus pela grande oportunidade que nos dá de sermos nascidos de uma mulher, ter vivido na presença dessas mulheres. E Maria Santíssima, que deu o pontapé inicial para Jesus iniciasse nesse amor. Todas as mulheres que caminharam com Jesus e até hoje caminham. Possamos nós termos compaixão de nós mesmos, pela nossa dificuldade. Aprender cada dia mais que nós não somos ilha, que nós somos um todo, e cada um depende um do outro para a nossa pessoa. O nosso Senhor Jesus possa nos dar hoje um dia melhor, possa nos dar também essa semana maravilhosa e colocar a nossa cinza, o nosso caminhar, o nosso crescimento espiritual, olhando para o outro e amando o próximo com nós. Gratidão pela oportunidade, estou sempre conosco, Jesus. Eu já quero sim, que assim seja. Assim seja. Ótimo dia a todos. Fiquem com Deus.